Olá, meu nome é Luciano Laranjeira e hoje vamos falar sobre esquistossomose maçônica. Na aula de hoje, nós iremos entender a epidemiologia e o ciclo da esquistossomose, bem como aprender a identificar as diversas manifestações da doença e conhecer as opções de tratamento para cada uma das formas clínicas. Essa discussão se dará por meio de três casos. Tá? O primeiro deles eu coloquei como título Um Passeio na Chapada. Nesse, RM, mineiro de 38 anos, passou as férias em Lençóis, na Chapada Diamantina. Lá, em conjunto com sua esposa, LS, também de 38 anos, fizeram várias trilhas de bicicleta. Numa dessas trilhas, visitaram o Poção e lá tomaram banho. Ao retornarem para casa, começaram a apresentar coceira e, 3 semanas depois, fadiga, febre, tosse seca e dores articulares. E então procuraram atenção médica. O exame físico mostrava um homem com um regular estado geral, corado, uma temperatura subfebril, levemente febril, o pulso ligeiramente acelerado, mas pressão e frequência respiratórias normais. O exame da cabeça e pescoço exibia linfadenopatia, ou seja, aumento dos linfonodos, mas todos eles com aspecto reacional. O exame do tórax foi normal, a escuta pulmonar e cardíaca normais. O exame da pele e das extremidades mostrava a presença de um rash maculopapular eritematoso levemente pruriginoso. E o abdômen exibia discreta hepatomegalia e o exame do espaço de Traube estava ocupado. Né? O espaço de Traube é o espaço onde a gente palpa ou a gente percute o baço. Nessa imagem nós vemos o aspecto do rash. O rash ele é muito parecido com o rash urticariforme, né? É maculopapular, eritematoso e pruriginoso. Exames foram realizados e aqui vocês veem na primeira coluna, ou na coluna do meio, os valores obtidos e na coluna da direita os valores de referência. Nesses resultados, nós vemos que ele não tem anemia, né, hemoglobina normal. Ele apresentava uma leucocitose leve, cujo diferencial exibia eosinofilia. E as plaquetas estavam normais. Já o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, estava elevada, né, que são marcadores inflamatórios. Tá? Ok, nossa aula é de esquistossomose, então naturalmente eu não farei uma pergunta. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico vai ser a esquistossomose. Mas assim, o que poderia ser pensado nesse caso além da esquistossomose? Então vamos discutir esses tópicos. A febre tifoide. Bom, febre tifoide pode se manifestar também com rash, febre, dor abdominal e hepatosplenomegalia. Entretanto, o hemograma normalmente mostra eosinopenia, que é uma redução na contagem de eosinófilos. E, nesses casos, a reação de Vidal é positiva. Naturalmente, a gente deve solicitá-la. Né? Calazar. Bom, calazar é a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral se apresenta com febre, hepatosplenomegalia, né? O curso ele é mais subagudo e ele se manifesta principalmente por pancitopenia, coisa que não temos no nosso paciente, tá certo? O esfregaço da medula óssea com a demonstração das formas amastigotas da leishmania é diagnóstico. A malária também pode provocar febre, hepatosplenomegalia, mas normalmente acompanhada de icterícia, né, que é uma das manifestações clínicas de hemólise. A epidemiologia é fundamental na diferença desse caso. Estamos tratando de um paciente que provavelmente se infestou em Lençóis, que não é uma área endêmica para a esquistossomose. Bom, diversas doenças virais agudas também podem se manifestar dessa forma. Nós temos, por exemplo, a mononucleose infecciosa, que é a infecção pelo vírus de Epstein-Barr, a citomegalovirose e a forma aguda do HIV, infecção aguda pelo HIV. Eles podem todos ter febre, linfadenopatia e hepatosplenomegalia, mas normalmente não são acompanhadas de eosinofilia. Outras doenças parasitárias intestinais podem se manifestar com eosinofilia, entretanto, dificilmente provocarão febre ou hepatosplenomegalia. Então, essa é uma discussão do diagnóstico diferencial nesse nosso caso. Bom, já sabemos que a epidemiologia é crucial no diagnóstico, né? Por quê? Porque para se ter esquistossomose,
é necessária uma exposição em área endêmica, né? Afinal de contas, o esquistossoma não é um verme que se pega pela via fecal-oral. Na verdade, assim, o indivíduo infestado, ele elimina suas dejeções próximo a uma coleção de água, normalmente coleção de água parada ou água com pouco fluxo, né? Rios mais lentos, córregos, né? Açudes. Então, essas dejeções vão conter ovos que eclodirão, liberarão um miracídio que infestará um caramujo, que não é qualquer caramujo, mas caramujo de espécies determinadas, que veremos. E nesse caramujo, o miracídio evolui para a forma de vida livre, que é a cercária. A cercária ela vive na água e ela pode infestar o homem quando este se expõe àquela coleção d'água, né? Ou seja, num banho, lavando roupas no rio, né? Assim, passando por um rio, numa trilha, por exemplo, né? Então, essa cercária penetrará a pele, ganhará a circulação venosa, passará pela circulação venosa pulmonar, hepática, e o verme adulto viverá na circulação portal, tá certo? Bom, falamos que não é qualquer caramujo, né? São caramujos do gênero Biophallaria. E aqui na Bahia, as duas espécies mais presentes são o Biophallaria glabrata e o Biophallaria stramínea. Bom, nesse mapa nós vemos a distribuição da esquistossomose na Bahia. Aí a cor vermelha indica áreas onde a infestação é endêmica, né? Em amarelo, as formas onde há infestação de forma focal, ou seja, focos de esquistossomose, né? E em branco, lamentavelmente, a maioria das vezes é falta de informação, e não porque não tem casos, né? Então, Lençóis está em amarelo nesse mapa, tá certo? Significando que tem pontos focais de infestação, que aparenta ter sido o caso do nosso paciente. Já a nossa cidade, Santo Antônio de Jesus, ela é uma área endêmica e os municípios circunvizinhos também, né? Principalmente os presentes no Vale do Jequiriçá, tá certo? São justamente as cidades Laje, Jequiriçá, Baíra, né? Todos esses rios têm uma grande infestação por esquistossomose. Bom, o médico de Minas Gerais solicitou então um exame, tá? O exame esse que foi este daqui, a imunofluorescência para a esquistossomose, cujo resultado veio reagente 1 para 128, né? Então, quais são os exames que a gente pode pedir na investigação da esquistossomose e como devemos interpretá-lo? Ok, vamos falar sobre a sorologia. Sorologias normalmente elas positivam após 3 semanas de infestação. Não diferenciam infestação aguda de crônica e são mais úteis em pacientes que não são diarendêmicas, como é o nosso caso, né? O exame parasitológico das fezes com a técnica de Lutz ou a de Kapp-Katz, que são métodos respectivamente qualitativo e quantitativo, quando estão positivos, demonstram infestação por vermes viáveis, ou seja, eles têm elevada especificidade. Quando estão positivos, significa que a pessoa tem a infestação. Entretanto, eles têm baixa sensibilidade, às vezes são necessárias 6 ou mais amostras para que venha um resultado positivo. A intradermorreação, apesar de relativamente sensível, ela é altamente inespecífica e ela muitas vezes resulta em reações cruzadas, sobretudo aqui em área endêmica, né, onde vivemos. Ela pode ser útil nas pessoas que não são de área endêmica. Veja que eu estou falando aqui de pessoas que não são da área endêmica, me referindo ao nosso paciente que é de Minas Gerais. Lembrar que Minas Gerais tem áreas endêmicas também, né? Principalmente no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Bom, a biópsia retal, ela tem elevada sensibilidade, uma sensibilidade de 80% e elevada especificidade. Quando vê, porque ela vai demonstrar também ovos, né? Ela é útil quando a suspeita é alta, mas o exame das fezes é repetidas vezes negativo. Ela pode ser útil sobretudo nas formas crônicas, onde não há mais vermes viáveis e, eventualmente, a gente não consegue demonstrar uma evidência de infestação pela esquistossomose. Mas raramente é solicitada na prática clínica. Bom, o antígeno do esquistossoma, ele também não está disponível na prática clínica, entretanto ele é elevadamente específico, né? E positiva muito precocemente na doença. Então, quando disponível em laboratórios de pesquisa, ele deve ser realizado.
Ok, nessa imagem nós vemos o ovo do esquistossoma. O ovo ele é alongado, tem uma forma oval alongada e com espícula lateral, que é quem determina a espécie o esquistossoma mansoni, né, diferenciando do hematóbium, entre outros. Tá? E aqui nós temos uma imagem histopatológica de biópsia retal, né, onde temos, juntamente as áreas normais, nós temos dois granulomas formados ao redor de ovos, né, demonstrando ali a presença, confirmando a infestação pela esquistossoma. Bom, nosso caso. O quadro clínico e o exame DRM, que é o nosso paciente, apontaram fortemente para o diagnóstico de esquistossomose mansônica, na sua forma aguda, né? Ou seja, dermatite cercariana, seguida pela chamada febre de Katayama, que é o epônimo utilizado para a forma clínica que ele apresentou. O tratamento para essa forma é prednisona, 1 mg por quilo dia, associado com o praziquantel, na dose de 40 mg por quilo em dose única. Tá certo? O praziquantel é o cisticide, que tem a apresentação de 500 miligramas, tá? Então, essa é a associação que deve ser feita. Vale destacar que existe o oxamniquine, que é o mancil, né? Porque muitas pessoas lembram por causa do nome, que é mais, como posso dizer, mais sonoro, né? Mancil. 15 mg por quilo, dose única, mas somente o praziquantel é ativo contra todos os esquistossomos em todos os estágios de maturação, tá certo? E a taxa de cura é em torno de 80 a 90%. Bom, esse foi o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso eu intitulei Dificuldades para Andar, né? Onde LS, a esposa de RM, também com 38 anos, começou a cursar com dor lombar, incontinência urinária e fecal, além de fraqueza progressiva nos membros inferiores, que a impediam de deambular. O quadro progrediu num período de cerca de 15 dias e a paciente então procurou o serviço médico. Seu exame clínico era um pouco mais normal, digamos assim, do que o do seu marido atendido anteriormente, né? Ela não tinha alteração nos seus dados vitais, a cabeça e o pescoço também não tinha nenhuma alteração, né? O segmento do tórax também era normal, mas no exame neurológico nós observávamos uma paraparesia flácida, né? E arreflexia, o que aponta para a possibilidade de uma mielopatia, né? E o seu abdômen era normal. Então, ok, estamos na aula de esquistossomose, todos nós sabemos que é neuroesquistossomose, mas por que não pode ser outra coisa, né? Vamos discutir essas outras coisas? Então, tumores. A história clínica, a epidemiologia, os sintomas constitucionais consultivos e os exames de imagem vão ajudar aqui no diagnóstico diferencial, né? Ou seja, normalmente tumores que comprometem a medula vão certamente promover algum grau de sintoma consultivo, mas não tenha dúvida de que a imagem aí é crucial no diagnóstico diferencial. Bom, a deficiência de B12, ela costuma comprometer ter comprometimento neurológico, né? Mas sobretudo coluna posterior da medula, que tem sinais mais característicos, né? Como sinestesia, alteração da sinestesia, vibração, né? E aqui a dosagem de vitamina B12 estará baixa, né? Temos a SAAF, que é o quê? Síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Na síndrome do anticorpo antifosfolípide pode ocorrer trombose de plexos venosos paravertebrais, promovendo também uma mielite bastante semelhante à da neuroesquistossomose. Entretanto, aqui nós teremos a presença de anticorpos anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína 1 e a presença do anticoagulante lúpico. As vasculites autoimunes, vasculite lúpicas, poliangiites, elas também podem comprometer plexos paravertebrais. E nesses casos, aí vamos solicitar aquelas provas hematológicas, o FAN, né, que é o fator antinúcleo, e o ANCA, que é o anticorpo anti-citoplasma de neutrófilos. A mielite por HIV, por HTLV, por HSV e sífilis também são outras causas de mielopatias, né? Entretanto, aqui nesses casos, as sorologias naturalmente vão ajudar no diagnóstico diferencial. Lembrar que o HTLV, que é o vírus linfotrópico de células T humano, ele provoca paraparesia espástica, tá certo? E não flácida, como temos no nosso caso. Mais uma vez, a epidemiologia, isto é, a história clínica bem colhida, é que vai fazer a maior diferença para o diagnóstico precoce dessa condição.
que acontece a neuroesquistossomose e a mielite esquistossomótica? Aqui precisamos lembrar um pouco da anatomia. Nós temos os plexos de Batson, que são plexos venosos que drenam a medula espinhal, tá certo? E esse plexo se comunica com veias ilíacas, entre outras veias ali da pelve, e podem eventualmente promover o transporte dos ovos do sistema venoso para a região paramedular, tá certo? Inclusive, uma das possíveis explicações pela qual a mielite transversa da esquistossomose acontece mais na região lombar é justamente porque está associado com o aumento da pressão pélvica, por exemplo, esforços da defecação, que podem promover esse movimento retrógrado do ovo por esse plexo, que são veias sem válvulas, tá? Então, existem 4 formas, pelo menos, de neuroesquistossomose. Nós temos a mielite, que é a inflamação medular com nível, né, clássica. Nós temos a forma radicular, que é quando ocorre o edema promovido pela presença do ovo ali naquela região, promove compressão de raiz nervosa. Nós temos a forma pseudotumoral, quando há a formação de um tecido inflamatório ao redor do ovo e que forma um pseudotumor que eventualmente pode comprimir medula e outras estruturas, e a meningomieloradiculite, que é um processo inflamatório mais difuso, que compromete não só a medula, como a raiz, como também a meninge, ok? O diagnóstico de neuroesquistossomose, ele é um pouquinho complicado, porque, na verdade, ele vai depender, sobretudo, da história epidemiológica. Então, nós temos 3 níveis de diagnóstico. O primeiro deles é o diagnóstico possível. Quando nós temos a epidemiologia positiva, evidência de lesão medular ou de cauda equina e excluímos outras mielopatias. O diagnóstico provável tem todos esses critérios anteriores, mais as provas imunológicas positivas no líquor ou no soro, ou estudo parasitológico positivo, seja ele ovos mesmo, demonstrado nas fezes, ou na biópsia retal, ou testes imunológicos mais parasitológicos positivos. Então, isso contempla o diagnóstico provável. E o diagnóstico comprovado são todos esses anteriores, mais a demonstração de ovos por anatomia patológica de material cirúrgico medular. Na maioria dos casos, não chegaremos nesse nível, exceto nos casos onde há compressão medular que constitua uma indicação cirúrgica de descompressão. Tá? Aí você vai obter um material que pode ser estudado anatomopatologicamente. Ok. Aqui é a imagem da nossa paciente, onde vemos nas 2 setas amarelas, nós vemos alteração do sinal da ressonância magnética, sendo que na segunda seta vemos um discreto aumento da largura ali, da medula e das outras estruturas. O tratamento, ele é um pouco controverso, porque não existem muitos estudos, ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, placebo controlado, né? Mas ele tem sido utilizado e com bastante sucesso na maioria dos casos, né? Ele envolve principalmente o uso de corticosteroides, tá? Para tentar mitigar o processo inflamatório. E nesse caso pode ser utilizada a pulsoterapia com metilprednisolona, nas doses observadas aí na tabela, bem como a prednisona oral também pode ser utilizada, por um período, seguida por desmame, né? Também é indicado o tratamento antiparasitário com o praziquantel e, eventualmente, a ivermectina também pode ser utilizada. A resposta acontece em 90% dos casos, e desses 90%, 60% sem nenhuma sequela. Então, é um tratamento que o mais importante é o diagnóstico precoce. Bom, então, nosso caso, como foi o desfecho desse caso? Então, além da epidemiologia do quadro clínico, a paciente também tinha um teste imunológico positivo no líquor para a esquistossomose, então recebeu o diagnóstico de mielite esquistossomótica. Após o tratamento, melhorou progressivamente, e a corticoterapia oral foi mantida por 4 meses, seguida por um desmame lento, porque pode haver recidiva. Bom, esse foi o nosso segundo caso. O terceiro caso já foi um paciente local, não é mais um turista. Aqui nós temos a ANC de 61 anos,
que estava com sintomas inespecíficos de tontura e mal-estar. Procurou então um médico que solicitou exames, ele procurou por essa razão. Foram solicitados exames gerais que então revelaram uma trombocitopenia leve a moderada. Ele diz que durante a sua infância ele morou no Vale do Jequiriçá e que já tinha recebido o diagnóstico de esquistossomose antes, pelo que então teria recebido Mancil. Bom, o seu exame físico era o exame geral era normal, o da cabeça e pescoço também normal. O exame do tórax e coração, pulmões, só revelava o sopro de esclerose aórtica, não relacionado com o caso. A pele e extremidades normais e o abdômen, este sim, revelava discreta hepatomegalia, sobretudo no lobo esquerdo, e uma esplenomegalia que era palpável a cerca de 10 centímetros do rebordo costal esquerdo. Ok, então temos aqui um quadro de hepatoesplenomegalia. Bom, os exames que foram realizados revelaram uma hemoglobina normal, isso é importante, tá? Uma leucopenia discreta, umas plaquetas baixas, com TGO, TGP normais e TP normal. Ok, o que mais poderia provocar hepatosplenomegalia, leucopenia e trombocitopenia? Né? Porque a gente já sabe que é causada pela esquistossomose. Então, vamos lá, cirrose. A cirrose ela pode provocar essas alterações. Entretanto, no nosso paciente, a ausência de estigmas, que são o quê? As telangiectasias aracneiformes ou aranhas vasculares, né? Eritema palmar, ginecomastia e a ausência de disfunção hepatocelular, como demonstrado por um TP normal, né? Ajudam a diferenciar. O calazar, já discutido anteriormente, também pode provocar hepatosplenomegalia, entretanto, associado com a febre, um quadro mais consumptivo, sintomas consumptivos, né? E o exame de medula, nesse caso, também ajudaria na diferenciação. A mielofibrose, que é uma das síndromes mieloproliferativas crônicas, também pode aparecer com hepatosplenomegalia. Mas aí nós temos uma falência medular, né? Uma falência medular com anemia, leucopenia, trombocitopenia e evidências de hematopoese extramedular, sobretudo a presença de hemácias em lágrimas no esfregaço do sangue periférico. Linfomas normalmente comprometem o baço de forma secundária, né? Mas existem linfomas primários de baço, né? Como por exemplo, linfoma hepatosplênico, nós temos o linfoma de zona marginal tipo esplênico, nós temos a tricolecemia, que é a hairy cell leukemia, né? Mas nesses casos nós teremos também sintomas constitucionais e mais citopenias, né? A doença falciforme SC pode ter esplenomegalia, leucopenia e trombocitopenia por hiperesplenismo, né? Porque, ao contrário da SS, ela não tem a chamada autoesplenectomia, né, por múltiplos infartos que ocorrem na SS. Na SC, nós temos uma anemia hemolítica crônica que leva à esplenomegalia. E a partir daí pode acontecer hiperesplenismo. Mas nesse caso, para diferenciar do nosso, ele vai ter uma anemia hemolítica leve e pode ter crises vasoclusivas. Por que acontece o que acontece no nosso paciente? Bom, nessa ilustração, que infelizmente não está tão boa, né, mas foi a única que eu achei assim que ilustrasse de forma mais precisa o que eu queria informar. Nós vemos aqui a circulação esplâncnica, portal e as comunicações com plexos na base do esôfago, complexos no umbigo, né? Então, essa é a circulação. No número 4, nós vemos ali a via porta, no número 5, a veia esplênica, no número 8, a via mesentérica, tá? Ok, se ampliarmos aqui a via porta, veremos que o nosso amigo, o esquistossoma, ele habita aí. E quando ele faz a oviposição, o ovo inicialmente ele vai seguir o fluxo sanguíneo, que nesse caso normal é hepatopetal, ou seja, o fluxo de sangue se dirige ao fígado. Então a tendência é que os ovos sejam carreados para o fígado. Lá esses ovos irão impactar nos sinusoides, né? E promover uma reação inflamatória que vai gerar fibrose ao redor desse ovo, né? É uma fibrose que é
próxima aos espaços portais e, portanto, é uma fibrose periportal, também conhecida por fibrose de Simmers, né? Ou stem pipe fibrosis, né? Ele associa com cachimbo, eu não entendi isso aqui direito, mas é bom saber disso. Nesse esquema aqui, nessa ilustração, nós vemos na coluna do lado esquerdo as imagens por ultrassonografia e na coluna direita por ressonância magnética. E no meio um esquema, uma representação esquematizada do que acontece nos estágios, né, progressivos. Vocês veem que no início a fibrose é bem pouca e somente nos espaços periportais, né, principalmente nos maiores espaços periportais. E depois vai se disseminando. Por isso que dificilmente temos na citosomose uma disfunção hepatocelular, porque essa fibrose é mais limitada ao espaço periportal. Bom, então, hipertensão portal. O que a hipertensão portal provoca? A hipertensão portal provoca varizes de esôfago, porque, como vemos aqui na ilustração do lado esquerdo, a veia porta ela se comunica com plexos que ficam na base do esôfago, tá certo? Então, varizes esofágicas podem acontecer, varizes gástricas ou gastropatia hipertensiva portal pode acontecer. Esplenomegalia e hiperesplenismo também podem estar presentes. O aumento do baço se dá por causa da mudança do fluxo de hepatopetal para hepatofugal, né? Então, o sangue foge do fígado e se direciona ao baço, que, como é um órgão esponjoso, acomoda aquele excesso de sangue aumentando de volume. E aí sequestra mais plaquetas, que é o que caracteriza o hiperesplenismo. A CIT também pode acontecer, mas é muito menos frequentemente vista hoje, porque hoje as pessoas não estão se expondo mais à citosomose como se expunham antigamente. Mas ainda é possível ver a chamada barriga d'água em locais onde o saneamento básico ainda não chegou com força, né? Infelizmente, mais de 50% do Brasil não tem saneamento básico, mas por sorte nem todo o Brasil tem a citosomose. Então, a continuação do nosso caso. Bom, você solicitou perfil e função hepática, sorologias para vírus B e C, endoscopia digestiva alta, ultrassom do abdômen, além de função renal e proteinúria. E esses resultados apontaram fibrose periportal, com presença de hipertensão portal demonstrada pela medida do calibre portal acima de 12 milímetros e pela presença de varizes esofágicas de fino calibre. Vejam só, presença de varizes esofágicas já denota hipertensão portal. Entretanto, o sinal mais precoce de hipertensão portal é o aumento do calibre da via porta, como medido na ultrassonografia. Por isso que é importante a medida desse valor. Tá? Isso tudo com função hepática normal, ou seja, bilirrubinas normais, TP normal, albumina normal. E sorologias negativas. Função renal e proteinúria foram normais. Por que é importante pedir isso? Porque uma das complicações crônicas da esquistossomose é a glomerulopatia esquistossomótica, né? Que é causada pela deposição de imunocomplexos e que acontece em 15% dos casos. Infelizmente, essa é uma condição progressiva que normalmente leva à doença renal em estágio terminal, né? Então, é uma das causas importantes de diálise. Ok, qual o manejo dessa nossa situação clínica? Então, todas essas medidas que estão descritas nesse slide, são passíveis de serem utilizadas como manejo clínico, tá certo? O uso de beta-bloqueadores, principalmente nadolol, com que o estudo foi feito, né, ou propranolol, eles podem ser utilizados nas doses habituais para prevenção primária ou secundária de sangramento pelas varizes esofágicas, tá certo? Claro que isso limitado ou pela pressão arterial ou pela frequência cardíaca. Haja vista que a maioria desses pacientes não será hipertensa, né? Escleroterapia e ligadura também é um tratamento endoscópico das varizes, tá? Então, nesses casos, a gente utiliza o tratamento endoscópico com ligadura ou escleroterapia. O praziquantel, muito embora não tenha nenhuma ação sobre a fibrose portal, não vai melhorar, não vai diminuir o baço, não vai melhorar o hiperesplenismo, nada, não vai mudar nada disso. Entretanto, é importante que seja tratado porque, em alguns casos, mesmo longe da última exposição em área endêmica, o verme pode ser ainda viável, tá certo? Há relatos de vermes que viveram até 40 anos, mas a média é de 3 a 10 anos, ou seja, é um verme que vive muito tempo.
Esplenectomia está cada vez menos indicada, né? Na verdade, a retirada do baço está associada com um risco aumentado de sepse bacteriana. Por isso, ela tem seu uso limitado a situações onde a trombocitopenia é extremamente grave. No nosso paciente, que tem uma plaqueta acima de 50 mil, não tem necessidade de indicar. As derivações, né? Que é o quê? Uma forma de você desviar aquele fluxo sanguíneo da circulação portal para a circulação venosa geral, né? Ela tem por objetivo diminuir a hipertensão e com isso diminuir varizes, aquelas coisas. Entretanto, na maioria das vezes ela não resulta em bons resultados, né? Nós temos o TIPS, que é um procedimento transjugular intrahepático que faz um shunt portosistêmico, né? Ele é mais utilizado quando você contempla transplante hepático, né? Então é indicado principalmente na cirrose, né? Que não é o nosso caso. A derivação espleno-renal é a que tem os melhores resultados, entretanto também só está indicada em situações extremas. E a portocava normalmente não tem um bom resultado. Ok, então esses foram os nossos 3 casos para discutir o tema de esquistossomose, mas deixando de fora um monte de assuntos, tá? Quais são eles? A forma hepatointestinal, a intestinal pura, a forma pulmonar, a enterobacteriose septicêmica de curso prolongado, que é uma causa importante de febre de origem desconhecida, né? A glomerulopatia esquistossomótica, que abordamos de forma tangencial apenas, e as formas pseudotumorais. Para isso eu recomendo o quê? Livro, né? Você vai pegar o seu livrinho, estudar o capítulo de esquistossomose e aprender sobre essas outras formas, tá? Então, como mensagem final nós temos: formas agudas da esquistossomose são mais frequentes em pessoas que não moram em área endêmica, ao contrário das formas crônicas, que são mais frequentes naquelas pessoas que são moradoras dessas áreas, tá? E se reinfestam. A história clínica é a parte mais importante na abordagem desse paciente, claro, sem prejuízo de um exame físico bem feito. Bom, embora alguns casos requeiram avaliação por especialistas, né, gastroenterologista, cirurgião, neurologista, hematologista, o diagnóstico e o manejo iniciais podem e devem ser feitos pelo médico de família e comunidade, né, bem como o acompanhamento e gestão desse caso. Obrigado.